Em 5 minutos, nós teremos aqui no programa Lúcio Pacter. Quando eu fui espírito, vi tudo mudar. Na Som Maior Antena 1, a opinião das 8. Professor Lúcio Pacter, muito bom dia. Bom dia, Delor. Prazer ouvi-lo. Eu gostaria hoje de conversar com você, com os nossos ouvintes, sobre pessoas que observam, que olham o mundo, olham a Páscoa, a vida, as coisas de modo geral, parece que sempre com um ponto de interrogação na cabeça. São pessoas que, diante da vida e das coisas que acontecem, elas sempre se interrogam os outros. Quem faz perguntas, será que consegue lidar com as respostas? Eu sei, os nossos ouvintes, uma boa parte talvez, tenha crescido ouvindo assim que é importante sabermos a verdade, que quem pergunta deve ouvir a resposta verdadeira e tudo mais. No entanto, será que consideramos que a pessoa que pergunta, será que de fato ela tem como lidar com a resposta? Às vezes a resposta é tão dura, ela é tão pesada, que faz esmorecer, faz desconstruir a própria motivação que gerou a pergunta. Outro fator importante é assim, quando se faz uma pergunta, muitos acham que é um direito perguntar, que qualquer um tem esse direito. Mas será que existe de fato sempre o direito de perguntar? Por exemplo, a mulher da gente foi ao confessionário. Quando ela volta para casa, será que eu tenho o direito de perguntar a ela o que houve, o que ela disse, o que aconteceu no confessionário? Talvez não, não é? Talvez nem caia uma pergunta dessa. Há um terceiro aspecto muito importante também. Será que quem pergunta de fato quer saber? Isso é uma coisa tão curiosa, porque aparentemente quem está perguntando sim quer saber, né? Mas às vezes não. Há pessoas que já têm a resposta. Elas apenas perguntam para confirmar uma resposta que elas já têm, elas já sabem. Ou porque já tem uma sólida desconfiança sobre algo, enfim. Algumas pessoas, elas se pautam dessa maneira, né? E também existem aquelas perguntas anacrônicas, extemporâneas. Há pessoas que não conseguem perguntar no calor dos eventos. Elas precisam que o tempo passe, que muita coisa aconteça, para que só depois que tudo esfriou elas possam então perguntar por que aconteceu tal coisa, por que houve tal fenômeno na vida delas. Enquanto tudo está quente, elas não sabem como fazer isso. Existem também outras características e peculiaridades que nós podemos aqui observar. Uma delas é assim: existem perguntas cuja lógica é duvidosa. As respostas parecem apontar em muitas direções. Por exemplo, se eu perguntasse aos nossos ouvintes hoje coisas como: se Deus é bom, se Deus é onipotente, estamos na Páscoa, por que então Ele não elimina do mundo o sofrimento, a dor, as tragédias e tudo mais, a fome, essas tempestades que aconteceram agora no sul do estado de Santa Catarina? Por que tudo isso? Ora, imediatamente, se reuníssemos 10, 15 ouvintes, esses 10, 15 provavelmente cada um daria uma resposta diferente. Porque essa pergunta admite muitas respostas, dependendo da orientação religiosa de cada um, e há quem nem tem a orientação religiosa, né? Bom, outro aspecto ainda importante diz respeito a pessoas que perguntam, mas que não querem a resposta. Isso é uma coisa tão curiosa, perguntar, mas não querer a resposta. Mas isso existe. No consultório se vê muito disso. Tem pessoas que perguntam apenas como um estímulo, como quem pergunta,
a pergunta, na verdade, nem chega a ser uma interrogação, mas é mais uma exclamação. É como quem diz, onde será que dará esse caminho? Por que será que esse caminho é tão longo? E elas perguntam isso no sentido de um estímulo, de uma esperança, ou de simplesmente um recurso verbal, linguístico. Elas não querem, de fato, a resposta. Há pessoas que não se interessam absolutamente com as perguntas. Se elas não estão interessadas, elas nem vivem as perguntas. Então, isso é muito importante a gente caracterizar. Por exemplo, às vezes, uma esposa abandonou o marido. 15 anos depois, ele chega até ela, tal, eles conversam e ela diz, olha, eu vou te explicar por que eu te deixei naquela época, 15 anos, tal. E ele diz para ela, olha, tu não precisa me explicar. Para mim, o porquê não é importante. O importante foi o fato. Mas, Adelor, finalizando a nossa conversa de hoje, tem uma outra coisa. Diante de tudo isso que nós vimos, como dar, então, uma resposta à pessoa? Quer dizer, a gente tem um filho, às vezes, de 6, 8 anos, recebe um diagnóstico médico muito duro. A criança, às vezes, tem pouco tempo de vida e pergunta para a gente, né, por que está acontecendo isso? Ou, então, às vezes o casamento terminou e a esposa pergunta para o marido por que terminou o casamento. Como responder à pessoa? Isso é muito interessante e peculiar nós tratarmos aqui, porque para cada pessoa isso será diferente. Às vezes, o marido diz a verdade, olha, o nosso casamento terminou porque o amor morreu. E é isso, é só isso, essa é a pura verdade. E ela olha no fundo dos olhos do marido e diz, mais uma vez, você mente para mim, mais uma vez você não me diz a verdade. E ele acabou de dizer, talvez pela primeira vez, a verdade. Então, como de fato responder a pessoa? Primeira coisa, nós precisamos adequar a pessoa à resposta. É evidente que eu vou explicar um eclipse para um homem de 40 anos de uma maneira muito diferente, como eu explico a uma criança de 3, 4 anos de idade. A mesma coisa em quase todos os âmbitos da vida. Quando eu vou falar uma resposta a uma pessoa, eu tenho que saber como é que eu vou acessar essa resposta para aquela pessoa. Alguns, por exemplo, só entendem a resposta quando a veem diante dos próprios olhos. Então ninguém tem que contar para ela, ela precisa presenciar o fato. E aí ela tem a resposta dela. Outros só têm a resposta socialmente. Então é aquilo que a sociedade, que todo mundo diz, é isso que ela terá como uma resposta. Ela vai consultar os amigos, vai consultar a família, e aquilo que disserem para ela que é a resposta, provavelmente ela vai acatar. Há pessoas também que elas acatam a resposta em oração. Elas vão para a igreja, vão à missa, vão ao culto, e lá elas têm a resposta. Mas então, diante disso, qual seria a resposta correta? Se cada um vai obter de uma maneira. A resposta correta será única para cada pessoa. É o que nos coloca, de certa forma, diante de uma facilidade e nos joga também diante de um outro grande problema. Mas, enfim, como nós somos mais de 6 bilhões nesse planeta e para cada um a coisa é de um único jeito, eu sugiro que quando tenhamos assim, problemas graves com aqueles mais próximos, com aqueles que estão muito perto de nós existencialmente, que a gente procure adequar a resposta às contingências dessa pessoa. Para cada um a resposta provavelmente será sempre diferente. E esse galo aí no fundo, Lúcio? Pois é, né? Gente, todo dia de manhã, desde as 5 da manhã ele canta aqui. Na tua casa esse galo? Sim. Na tua casa. Mas tu não mora no centro de Porto Alegre? Não, afastado. Afastado entre o Lago do Tarumã e o mar, que se anuncia logo aí adiante. Perfeito. Gaúchas. Um abraço, Lúcio. Até semana que vem. Um abraço.